Olá, seja bem-vindo à nossa aula de matemática para a segunda série do ensino médio. Esse é um conteúdo do programa Projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Jefferson e o nosso tema de hoje é ciclo trigonométrico, conteúdo importante para os estudantes da segunda série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem. E graças a Deus foi adiado. Vamos lá. Então, análise do gráfico. Ciclo trigonométrico. Qual a expectativa de aprendizagem que eu vou querer com vocês? Representar o seno, o cosseno e a tangente de um arco qualquer no ciclo trigonométrico. Vamos lá? Então, primeiro vamos fazer uma revisão, né, entender o que é o ciclo trigonométrico. Então, o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário, marca bem isso no cantinho aí do seu coraçãozinho, é de raio unitário, não quer dizer que vale 1 centímetro, 1 milímetro, 1 quilômetro, é 1, tá? Com centro na origem, então aqui eu tenho 0, 0, do plano cartesiano, sobre a qual podemos associar cada número real a um arco definido pelos pontos A, que parte do ponto 1, 0, e P. Entenderam, né? Não precisa de mais explicação. Não, vamos lá, vamos ver aqui um gráfico. Entendeu? Não, vamos desenhar então. É o seguinte, nós temos aqui o ciclo trigonométrico, tudo bem? Nós temos a origem do sistema, né, o ponto 0, 0, não é isso? Temos o ponto A, 1, 0 e temos o arco AOP. Esse sentido aí, da seta, é o sentido positivo do nosso ciclo trigonométrico, tá? É o sentido anti-horário. Então, aí nós temos o nosso arco AOP, beleza? Continuando, então, o nosso estudo, sabemos que o raio é unitário da circunferência, não é isso? Se o raio é unitário, quer dizer que esse pontinho aí, ele vale quanto no nosso eixo horizontal? A medida dele vai ser 1. Isso mesmo, se é raio unitário, a medida é 1, tudo bem? E agora aqui em cima, esse ponto agora, ele está acima do eixo horizontal. Ele vale 1 também, só que agora em cima do eixo vertical. Nesse ponto agora na sua tela, piscou aí. Nesse ponto, quanto que vai valer? Vai ser positivo ou negativo? Lembrando que está à esquerda do eixo vertical. Se está à esquerda, quer dizer que a medida é negativa, então vale menos 1, tudo bem? E nesse ponto, ele está abaixo do eixo horizontal. Se está abaixo do eixo horizontal, quer dizer que ele é negativo. Compreenderam? Agora vamos extrapolar mais aqui o nosso conhecimento. A circunferência ela é dividida em 4 quadrantes. Tá? Nós temos 4 quadrantes aqui, 4 pedacinhos de pizza. Beleza. Lembrando-se sempre que o nosso sentido positivo é o anti-horário. Olha só, o sentido positivo é o anti-horário. Ok, pensando então nisso e sabendo que o sentido é anti-horário, vamos contar os quadrantes. Então, esse daqui é o nosso primeiro quadrante. No primeiro quadrante, eu tenho os valores aqui, o seguinte, vamos lembrar assim, em um par ordenado, o primeiro valor que eu tenho é do eixo das abscissas, não é isso? E o segundo valor é do eixo das ordenadas, ou seja, o eixo horizontal e o eixo vertical. Beleza. Então, nesse primeiro quadrante, o meu eixo horizontal, ele é positivo ou negativo? Isso, positivo. E o meu eixo vertical? E agora, o meu eixo vertical também será positivo. Então, seguindo aí ao nosso sentido anti-horário, vamos passar agora para o segundo quadrante. No segundo quadrante, olha só, a medida aqui, o eixo horizontal, esse eixo horizontal. Os valores dele vai ser o quê? Positivo ou negativo? Isso mesmo, vai ser negativo, tá? Negativo. E o eixo horizontal, o eixo vertical, vai ser positivo. Tudo bem? E continuando, nós temos o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o eixo horizontal, a medida do eixo horizontal vai ser negativa e o eixo vertical, né, vai ser também negativo. E, por último, e não menos importante, o nosso quarto quadrante. No quarto quadrante, a medida no eixo horizontal é positivo e no vertical, negativo.
Tudo bem? Anotem isso aí no cantinho do seu coraçãozinho, tá? Coloca isso no cantinho do seu coraçãozinho, porque isso é muito importante na hora de a gente calcular os seno, cosseno e a tangente de arcos quaisquer. Tudo bem? Então, continuando nossa aula, vamos verificar o seguinte, ó. Em uma circunferência, é possível a gente trabalhar com arcos e ângulos, tá? Ou seja, em graus e também em radianos. Vamos lá. Então, nesse ponto, seguindo a orientação anti-horário, aí começa tudo, né? Isso aí vale 0 grau, tá? E em radiano, 0 radiano, ok? Agora vamos para esse ponto aqui, ó, no sentido anti-horário, vamos para esse ponto. Nesse ponto, o arco andou quantos graus? Estão lembrados? Isso mesmo, 90 graus. O que equivale em radianos? Π sobre 2, não é isso? Depois, nós temos lá do outro lado, né? A meia volta. Meia volta é 180. 180 vale quantos radianos, gente? Isso, π. Gente, ó, esse cara aqui, ó, importantíssimo para quem já trabalhou aí, ó, com transferir graus com radianos, tá? Fazer as conversões. Tá? Anotem bem esse cara aí. Seguindo, então, o nosso ciclo trigonométrico, passamos, então, para um arco de 270 graus, tudo bem? Que equivale a 3 sobre 2 π radianos. E depois eu tenho uma volta completa, então eu tinha 180 com 180, 360, não é isso? 180, 180, 360, que é π, 2π radianos. Estão lembrados? Anotem bem também no coraçãozinho de vocês, porque isso é importantíssimo para as nossas próximas aulas, tá? Continuando, então, o nosso estudo, nós temos o seguinte, nós temos o ciclo trigonométrico. Agora, vamos analisar o nosso arco AP, tá? Temos um arco AP aqui, ó. Eu vou pegar uma projeção do P com o nosso eixo horizontal. Tem uma projeção, aqui eu vou colocar um ponto B, tá? Com a projeção no eixo horizontal, vou pegar aqui um ponto C e vocês já podem ver o seguinte, ó. Nós temos o triângulo BOP, ele é retângulo. Isso é muito importante. Vocês já viram o tio Pitágoras, né? O tio Pit, não foi? O tio Pit, vamos usar ele agora, tá? Triângulo, retângulo. Vamos lá, então, ó. Vou só pegar aqui, assim, boa. Então, ó, agora ficou melhor de ver o triângulo retângulo. BPO, tá? BPO. Agora vamos colocar um ângulo agudo aqui. Um ângulo agudo alfa, tá? Nossa letra grega alfa aí que representa ângulos. Boa. Olhando para ele, então, o nosso triângulo retângulo BOP, com o ângulo agudo alfa, nós temos o seguinte: como é que se calcula o seno, de um triângulo retângulo? Vocês estão lembrados? Isso aí, ó. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Lembrando o seguinte, ó, como o nosso arco ele é unitário, a nossa medida OP, que é a hipotenusa no nosso triângulo retângulo, vale 1, né? É o raio da circunferência, ó. A medida OP vale 1, não é isso? Então, como é que vai acontecer aqui, ó? O cateto oposto é essa medida, ó, BP, tá? Ou PB. Então, é essa medida lá, ó, PB. E a hipotenusa é 1. Isso quer dizer que PB dividido por 1 dá PB, não é isso? Se essa medida é o nosso seno, então vou marcar aqui o nosso seno, tá? Deixa eu apagar ali. Desculpa. Deixa eu apagar ali. Então tá aí, ó. Essa é a nossa medida. Essa medida é do mesmo tamanho dessa, ó. Olha só. Isso quer dizer que o nosso seno está nessa reta, tá? Esse é o valor do nosso seno. Agora vamos para o cosseno. Como é que se calcula cosseno? Estão lembrados? Isso, cateto adjacente sobre hipotenusa. Como é que se calcula então? Ó? Nós temos que o cateto adjacente é o vizinho, tá? Adjacente, olha aqui para mim, ó. O cateto adjacente é o vizinho, tá? Vizinho é adjacente, tá oposto do outro lado, tudo bem? Pode voltar para a nossa aula, para a nossa tela, vamos lá. Cateto adjacente é a medida OB e a hipotenusa continua sendo 1, ou seja, o cosseno vai ser essa medida aí, ó. Olha que lindo. Beleza? Então entendemos que o seno está no eixo
no eixo vertical e o cosseno no eixo horizontal. Vamos caminhar então, ó. Então, ó, de novo, nós temos, pode voltar aqui para mim, nós temos assim, ó, seno, cosseno, amém. Seno, cosseno, amém. Boa. Então, vamos lá, então. Agora, vamos ver onde é que está a tangente. E agora? Nós temos uma reta tangenciando o nosso ciclo no ponto A, tá? Se eu prolongar o segmento P, né, a nossa reta aqui, eu encontrar lá na nossa reta tangente o ponto T, tá? Nós temos o triângulo retângulo aqui, ó, o triângulo retângulo OAT. Esse triângulo é retângulo novamente. Como é que se calcula tangente? Tangente é coca, não é isso? Cateto adjacente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos lá, ó. Coca, cateto oposto. Quem é o nosso cateto oposto? Estão lembrados? Está à minha frente. Então é medida TA. A nossa medida TA. E agora, quem é o nosso cateto adjacente? A nossa medida OA. OA não vale 1? Não é o raio unitário? Então, quer dizer que a tangente vai ser a medida TA. Então, vou anotar aqui para a gente, ó, essa medida, em verde. Tá? Uma cor muito bonitinha. Então, nós temos a medida TA. Então, colocando os três aqui no mesmo ciclo, o que nós vamos ter? Vamos colocar aqui os três, nosso ângulo, as projeções. Nesse aí nós temos o cosseno, agora o seno e a nossa tangente. Está anotadinho aí? Vamos ver agora um ciclo interativo. Vamos ver uma simulaçãozinha aqui que eu preparei para vocês. Está aqui a nossa simulação. Vocês já podem ver o seguinte, ó, que a medida do ângulo é de 45 graus, não é isso? Os dois são iguais, a tangente é 1. É a medida aqui, ó, do eixo Y, tudo bem? Quando eu percorro com o meu ponto, eu vou mexer no ponto, olha só o que acontece com os senos e os cossenos. Ó. Lá em 90 graus. Em 90 graus não existe a tangente, tá? Em 90 graus, olha só, não existe a tangente. Ó, deu interrogação. Por quê? Pode olhar aqui para mim? O eixo está paralelo ao eixo das tangentes. Não tem intersecção. Isso quer dizer que a tangente não existe em 90 graus. Não existe em 90 e não existe também lá em 270, tá? Não existe também, olha lá, em 270, tá? Então, aqui vocês já podem ver o nosso eixo interativo. As medidas, olha lá, negativo para o cosseno, positivo para o seno. Agora vamos para o terceiro quadrante, ó. O seno é negativo, o cosseno é negativo, a tangente é positiva, e assim vai. Tudo bem? Gente, é o seguinte, essa aula está nesse PDF, e é só chegar nesse QR Code, desculpa, a nossa aula está nesse QR Code, depois vocês podem acessar, e é o seguinte, ó, não saiam daí, tá? Não saiam daí, porque agora, logo, logo, temos uma aula para a terceira série do ensino médio, aula de História com o professor Pedro Turco, tá? Foi lindo!